Olá, turma, tudo bem? Bom, na aula de hoje a gente vai ver o último assunto relacionado ao sistema de endomembranas, né? Para encerrar essa parte, tá? Então hoje a gente vai estudar os lisossomos. O que são lisossomos? Os lisossomos são sacos membranosos com formato esférico, ou seja, parecem bolinhas, e o tamanho é variável. São organelas que estão relacionadas com a digestão intracelular, que a gente vai ver mais detalhado mais adiante. Mas de antemão, o que é a digestão intracelular? É a destruição, né, de substâncias ou partículas ou até mesmo organelas, né, que não vão ter utilidade na célula, ou até mesmo de componentes que venham de fora da célula, do meio extracelular. A membrana dos lisossomos possui uma cobertura de carboidrato associada à face interna. Por que essa cobertura de carboidrato na face interna? Para evitar, né, a digestão da própria membrana dos lisossomos pelas enzimas degradadoras, né, que são enzimas que ficam ali guardadinhas dentro do lisossomo. Então, isso vai evitar o extravasamento das enzimas e dos produtos da digestão para o citoplasma. O lúmen, né, que vocês já sabem o que é um lúmen, né, o interior do lisossomo, contém cerca de 40 enzimas hidrolíticas que são responsáveis por essa digestão intracelular que é controlada, né? E essa digestão vai ser tanto de produtos intracelulares quanto organelas, né, organelas velhas, organelas que não têm mais funcionamento na célula, ou também de materiais extracelulares, né, provenientes do ambiente externo da célula. Então, conforme vocês podem ver na figurinha que eu coloquei aí, o lisossomo ele também tem uma bicamada lipídica, tá? Que está sendo mostrado na figura. Também tem proteínas associadas à sua membrana, né? E a parte interna é revestida, né, por uma camada de glicolipídios, de carboidratos, tá? Apenas carboidratos que revestem essa parte interna, né, para proteger a membrana, o restante da membrana, de ser degradada pelo conteúdo enzimático dentro, né, desse lisossomo. Mas o perigo em si não é só, né, o produto, né, as enzimas degradadoras, mas também é o líquido, né, que fica, onde ficam imersas essas enzimas, é um líquido ácido, como a gente vai ver mais adiante. Então, o lisossomo ele tem um importante papel na reciclagem de macronutrientes e proteínas, que vão ser produtos, né, da degradação e que vão retornar para o citoplasma para a célula utilizar, né, em outros processos metabólicos diversos. E também vai atuar na eliminação de porções envelhecidas ou danificadas do citoplasma, um processo que é denominado autofagia, tá? E que acontece principalmente com organelas velhas, que não têm mais utilidade para a célula. Os lisossomos, eles degradam também componentes da endocitose, que você já conhece, né? A endocitose, que vão envolver macromoléculas, partículas, micro-organismos ou até mesmo outras células. Ele participa também de resposta imunológica, tá? Como eu acho que vocês já ouviram falar, né, do macrófago, por exemplo, que é uma célula do nosso sistema imune. O macrófago, ele fagocita, né, micro-organismos diversos que são potenciais ameaças ao nosso sistema imune. Então, o macrófago, né, ele fagocita essa bactéria, né, ou até mesmo esse vírus, e essa bactéria, esse micro-organismo, é, ele vai para dentro da célula, né? Para dentro do macrófago, né? E através de uma vesícula, essa vesícula vai em direção ao lisossomo para que então esse micro-organismo seja destruído, tá? Então é uma resposta imunológica muito importante que vocês vão estudar mais em detalhe quando vocês tiverem imunologia. Tá? E também participa aí no fornecimento de peptídeos exógenos, né, para apresentação de antígenos, também aí no papel imunológico, né? O lisossomo, ele é rico
em enzimas denominadas hidrolases ácidas, tá? Professora, o que são hidrolases ácidas? São enzimas, tá? Recebe esse nome porque hidro lembra o quê? Água, né? Hidro vem de água, tá? Então, são enzimas aí que provocam a digestão, né? Ou seja, a quebra de moléculas, né? Através do quê? Do rompimento dessas moléculas, né? Utilizando moléculas de água. Por isso que vem o nome hidro. Ela utiliza a água para fazer a quebra de moléculas, tá? E por que ácidas? Por que será? O que é ácido? Né? Ácido vai ser o ambiente ali dentro do lisossomo onde essas enzimas vão ficar, tá? Então, na escala aí de pH que a gente já conhece, o ambiente dentro do lisossomo, ele é ácido, o pH dele fica abaixo de 5, tá? Porque, como a gente vai ver mais adiante, o lisossomo ele tem enzimas, ele tem bombas na membraninha dele, que não mostrei nessa figura anterior, mas ele tem bombas na membrana que, quando ativado, né, quando esse lisossomo ele entra em contato com alguma vesícula, né, que tem um material que precisa ser destruído, essas bombas se ativam e vão bombear H+ para dentro desse lisossomo. E a gente sabe que a acidez está diretamente relacionada com o quê? Com a quantidade, né, de H+, do íon H+. Então, quanto mais H+ eu tiver ali naquele meio, mais ácido ele é. Então, quando essas bombas são ativadas, elas bombeiam, né, H+ para dentro do lisossomo, e o lisossomo vai ficar bastante ácido, né? Favorecendo então aí a ativação dessas enzimas e a destruição dessas substâncias ou partículas. É interessante citar que essas hidrolases ácidas, elas são produzidas lá no retículo endoplasmático. Vocês lembram, né, com quem já assistiu o vídeo do retículo endoplasmático, lá ocorre a formação de diversas proteínas, como a gente viu, né? E vai haver a formação também aí das hidrolases ácidas, que são enzimas que vão compor os lisossomos, tá? Essas hidrolases, elas são formadas contendo um oligosacarídeo N-ligado, tá? Então, na rede cis, tá? Quem aí assistiu a aula do complexo de Golgi sabe que o Golgi ele tem uma rede cis e uma rede trans. Então, na rede cis do Golgi, essas hidrolases ácidas vão ser identificadas e vão receber resíduos chamados resíduo 6-fosfato no resíduo manose desse oligosacarídeo. Ok, até aí ok. Aí essas hidrolases ácidas vão ser reconhecidas lá na rede trans, do outro lado do Golgi, por receptores para manose 6-fosfato, né, que é o resíduo que essa hidrolase recebeu. Então, o receptor vai reconhecer esse resíduo de manose 6-fosfato, né, lá na rede trans do Golgi. Aí vão ser direcionados, né, essa enzima para vesículas. Então, essa enzima vai para as vesículas específicas, né? Essas vesículas vão sofrer brotamento, tá? Com recobrimento por clatrina. O que é o mesmo brotamento, gente? O brotamento é quando essas cisternas, elas começam a se soltar, né? Formando essas bolinhas, que são as vesículas. Então, quando essas vesículas se soltam da cisterna, é chamado de brotamento. E eu citei que essas vesículas, elas são recobertas por proteínas chamadas clatrina. O que são clatrinas? São proteínas importantes aí no processo de formação de vesículas, tá? Então, guardem aí o nome também de clatrina, tá? Então, essas hidrolases ácidas, então, elas vão ter a função muito boa em pH abaixo de 5, ou seja, em condições ácidas, tá? Então, esse mecanismo delas só funcionarem em condições ácidas é um mecanismo também protecionista. Por quê? Se por acaso houver alguma situação na célula em que o lisossomo se rompa, o citosol, ele não é um ambiente ácido. Então, essas enzimas, elas não vão ter uma ação ali no citosol, degradando o que não deveria, tá? Então, essas enzimas só vão ter aí uma ação ótima em condições ácidas, condições onde o pH vai ficar abaixo de 5,
tá? Então, esse mecanismo aí do funcionamento dessas enzimas apenas em condições ácidas garante que essas enzimas não irão atuar degradando componentes indevidos, né, caso elas estejam dispersas no citoplasma. Então, esse lisossomo formado aí através do brotamento, né, ele recebe o nome de vesícula pré-lisossomal, tá? E ele é um lisossomo que ele não está ativo ainda, tá? Então, ele não tem, o seu interior não está ácido adequadamente para essas enzimas funcionarem. Por isso que é chamado de vesícula pré-lisossomal. É uma vesícula que não está ativa, tá? Ela está inativa. E quando que essa vesícula lisossomal ela se ativa? Quando ela se funde a diversos conteúdos que vão ser degradados pela célula. Tá? Então vem uma vesículazinha ali com conteúdo para ser degradado pelo lisossomo. Aí essa vesícula se funde ao lisossomo. Aí a partir daí, né, que as bombinhas que eu expliquei que ficam na membrana do lisossomo vão bombear H+, acidificando o meio e ativando essas enzimas degradadoras. Aí a partir daí essas enzimas vão degradar essas substâncias, né, que vieram aí dessa vesícula, né, que a célula mandou para o lisossomo. E essas substâncias vão ser degradadas, né, através da ativação das enzimas, tá? Aí, a partir dessa ativação das enzimas ali no lisossomo, é que o lisossomo vai ficar ativado. Então, ele vai ser denominado lisossomo ativado, tá? É que vai estar no estágio ativo, né? O estágio funcional ali da sua vesícula. Então, quais são esses componentes aí que vão se chocar com o lisossomo para ser degradado? Diversos componentes, podem ser proteínas que não funcionam mais, que não tem mais utilidade para a célula, né? Podem ser organelas velhas, chamadas organelas senescentes, né? Podem ser produtos da pinocitose. O que é a pinocitose? Né? É aí é a endocitose, né, do meio extracelular de fluidos, tá? Ou então também temos a fagocitose, né, que é a entrada aí de componentes sólidos e não líquidos. Nessa figurinha que está aparecendo aí para vocês, tem 3 processos, né, que todos esses processos aí podem culminar então com a destruição dessas substâncias ou componentes que estão aí dentro dessas vesículas. O primeiro processo é esse marronzinho em cima, né, que tem uma setinha apontando bactéria. É o processo de fagocitose. Ele é realizado por células do sistema imune, que eu citei o exemplo do macrófago. Ele vai fagocitar bactéria, fagocitar vírus, né, que são potencialmente perigosos ao nosso organismo, formando o quê? Uma vesícula denominada fagossomo. Esse fagossomo, ele vai se chocar com o quê? Com o lisossomo, né, que não está ativado ainda, tá? Que é chamado de endossomo precoce ou não ativo. Quando o fagossomo se choca com esse endossomo, com esse lisossomo que ainda não está ativo, vai formar então um endossomo tardio. Tá? O que é isso? É quando as bombinhas de hidrogênio vão começar a bombear hidrogênio e a partir daí o ambiente vai ficar ácido e as enzimas vão ser ativadas, destruindo essa bactéria, né, que estava aí no fagossomo. Aí esse lisossomo ele vai se configurar o quê? Num lisossomo ativado, um lisossomo, né, que já tem sua função aí de destruição completa, tá? O segundo processo, esse marronzinho também, só que embaixo, ele mostra um processo denominado autofagia. O que é isso? É um mecanismo onde a própria célula destrói alguns de seus componentes que ela não está usando mais, né, que está envelhecido. Aqui no exemplo tem uma mitocôndria. A mitocôndria, ela vai também compor uma vesícula que vai ser denominado autofagossomo, tá? Onde essa vesícula com essa mitocôndria velha, ela também vai ser encaminhada para ser destruída no lisossomo. Aí essa vesícula do autofagossomo também vai se chocar com o lisossomo, né, que não está ativado, ativando, né, esse lisossomo e destruindo essa organela velha, essa mitocôndria velha. Terceiro processo, né, esse aqui atrás, que tem essas bolinhas roxas, tá? É o processo de endocitose, né, como vocês
já bem conhecem, né? Que vai ser o quê? A passagem de qualquer substância aí, né? Através da membrana. Então, também vai formar aí um endossomo inicial, né? Se essa substância, né, não tiver interesse nenhum para a célula, ele também vai ser encaminhado para ser destruído. Então, ele também vai se chocar aí com uma vesícula de um lisossomo que não está ativado ainda, ativando, né, formando esse endossomo tardio, que vai se configurar o lisossomo, que vai estar ativado aí a pleno vapor na célula. Professora, essa vesícula pode se chocar diretamente com o lisossomo ativado? Pode também, tá? Só que na maioria das vezes tem esse processo de se chocar aí com um lisossomo, né, que ainda não está ativo e que vai ativar essa vesícula do lisossomo. E são diversas vesículas de lisossomo que a gente pode ter na célula, principalmente se for uma célula especializada, como o macrófago, por exemplo, que ele é especializado em destruir micro-organismos, né, do nosso organismo. Então, ele vai ter aí esse sistema lisossomal muito ativado. A gente tem alguns tipos diferentes de digestão, tá? A gente tem a digestão chamada crinofagia. O que é crinofagia? É uma digestão de grânulos contendo produtos de secreção, né, que foram produzidos aí pela célula, que se acumularam no citoplasma, só que não foram mandados para fora da célula, ou porque não foi necessário, né, a célula não precisou secretar esses grânulos, né, e aí acumularam ali no citoplasma. Aí a célula precisa dar um jeito, né, de digerir esses grânulos que não vão ser mandados embora da célula. Isso acontece muito em células que secretam produtos, né, por exemplo, hormônios, né, para serem enviados para outros tecidos para ter suas funções. Aí esses grânulos não foram utilizados, aí eles precisam ser destruídos, né? Então a destruição de grânulos de secreção acumulados no citoplasma é chamado de crinofagia, tá? Aí a gente tem a pinocitose, que vocês já conhecem, né, que eu expliquei também na figurinha, que é a endocitose o quê? De fluidos, né, de substâncias líquidas, tá? Que vão formar aí uma vesícula chamada pinossomo, tá? A gente tem também outro tipo de digestão, que é a fagocitose, como eu também já expliquei, que é realizada por células do nosso sistema imune, exemplo, o macrófago, tá? Então, a fagocitose aí é a endocitose de partículas sólidas, ao contrário da pinocitose, que é de partículas líquidas, tá? Então, a fagocitose vai formar aí uma vesícula denominada fagossomo, né, que vai ser encaminhada para a destruição, aí a digestão intracelular pelo lisossomo. A gente tem também a autofagia, né, que a gente viu na figurinha, né, onde organelas velhas, né, ou outros produtos aí da célula que ela não utiliza mais, né, proteínas velhas, né, vão compor também uma vesícula denominada autofagossomo, né, e que vão ser encaminhadas também para a digestão intracelular. Ou também a gente pode ter uma digestão extracelular, que no caso não ocorre dentro da célula, mas fora na região extracelular. A gente tem o exemplo aí da degradação, né, de tecido ósseo, né, realizado aí pelos lisossomos, tá? A digestão intracelular, ela libera dois tipos de produtos. Ela pode liberar nutrientes ou ela pode liberar produtos que não foram completamente digeridos. Se o lisossomo ele liberar nutrientes, o que acontece com esses nutrientes? Esses nutrientes eles são enviados para fora do lisossomo e eles vão ficar lá na célula para serem reutilizados em outras funções, né, celulares, como por exemplo, aminoácidos, né, monossacarídeos ou lipídios, né, podem ser nutrientes aí formados, né, provenientes da degradação no lisossomo. Então, esses aminoácidos ou lipídios eles vão ser mandados para o citoplasma para serem aproveitados em outra rota metabólica. A gente tem também produtos que não foram digeridos e que não são nutrientes, tá? Então, esses produtos, eles podem ser mandados para fora da célula, né, por meio da exocitose, que a gente também já conhece. Ou esses produtos não digeridos, eles podem também ficar acumulados dentro da célula, como se fossem um lixão mesmo, literalmente, tá? Que é chamado de corpos residuais. O que são corpos residuais? São produtos que não foram degradados pela célula e que também não foram mandados para fora da célula. Ficam lá, acumulados dentro da célula. São chamados de corpos residuais, tá? Então, isso também pode acontecer na célula, tá? A célula fica ali guardando substâncias inúteis, como se fossem lixo, tá? E, professora, na célula vegetal, o que acontece aí?
Nas células vegetais, a gente tem o vacúolo, né, que vocês já conhecem. O vacúolo da célula vegetal, ele pode desempenhar uma função similar ao dos lisossomos nas células animais. Tá? Então, o vacúolo ele pode ter essa função de digestão intracelular também, só que na célula vegetal. Tá bom, pessoal? Então, para a aula de hoje é isso que eu tinha de deixar para vocês, né? A gente encerrou, então, esse sistema de endomembranas, tá? Peço que vocês assistam os vídeos da sequência, retículo endoplasmático, complexo de Golgi e esse vídeo de lisossomos, né? Porque se vocês não assistirem em sequência, fica mais difícil vocês entenderem, tá? E principalmente façam os exercícios, né? Para treinar o aprendizado. Porque eu sei que não é fácil, né? Aula remota, né? Aí o entendimento, mas eu estou disponível, né? Para tirar dúvida, me chama no WhatsApp para tirar dúvida, professor, não entendi direito a função do lisossomo, como que é formado o lisossomo, né, que eu sou disponível aí, não digo 24 horas porque eu também durmo, mas, né, durante o dia aí vocês podem chamar e a gente tira aí dúvidas, tá? Não guardem dúvidas para vocês, tá? Tirem, aproveitem esse momento para tirar dúvida mesmo. E é isso. Aí durante a semana a gente vai dar uma treinada, fazer uns exercícios para clarear mais as ideias com relação a esses assuntos, tá bom, gente? Então é isso. Um beijo e boa quarentena para vocês. Eu esqueci de falar que eu separei um videozinho que eu vou colocar agora para vocês que mostra esse processo, né, o processo de funcionamento mesmo do lisossomo, tá? Então, eu peço que vocês assistam só para ficar um pouco mais claro como que funciona. Um beijo. Esta célula é um macrófago, uma importante célula de defesa dos organismos animais. A imagem 3D que você está observando foi construída através de uma coloração especial e da observação ao microscópio confocal. Esta metodologia permite a identificação de compartimentos ácidos, dentre os quais os lisossomos. Note a membrana plasmática, os lisossomos e moléculas aderidas à face extracelular que serão internalizadas através da pinocitose, que você verá a seguir de uma forma simplificada. Ocorre a invaginação da membrana plasmática, a formação de uma vesícula que é transportada através do citoplasma até o lisossomo. Funde-se a ele e descarrega o seu conteúdo no interior do mesmo. Veja novamente. Após a formação da vesícula e a fusão da mesma aos lisossomos, verifica-se a degradação do material internalizado. Isso se deve à ação das enzimas lisossomais, que realizam a digestão das macromoléculas endocitadas. Por exemplo, se considerarmos que a molécula aqui representada é uma proteína, a enzima vai quebrar as ligações entre os aminoácidos, liberando-os no interior dos lisossomos. As enzimas lisossomais necessitam de um meio ácido para sua atividade. Portanto, os lisossomos apresentam uma alta concentração de íons hidrogênio positivos. Resumindo, os lisossomos são formados por uma membrana, meio ácido, enzimas hidrolíticas e carregadores, que transportam os produtos da digestão para o citoplasma, onde podem ser reaproveitados.